Algumas pessoas usam uma passagem de Mateus 15 para dizer que Jesus aboliu a lei de Levítico 11, onde rege o que o homem pode comer e o que o homem não pode comer. Porque essas pessoas não entendem o que significa Mateus 15, e é isso que a gente vai fazer, a gente vai estudar o que significa. Qual é o assunto de Mateus 15? Jesus e a tradição dos anciãos. O que contamina o homem. Então vieram de Jerusalém a Jesus alguns fariseus e escribas e perguntaram. Eram os religiosos da época. Eles vão fazer uma pergunta para Jesus. Por que transgridem os teus discípulos a tradição dos anciãos, pois não lavam as mãos quando comem? Então, eles vêm cobrar Jesus, porque os discípulos não estão seguindo uma das tradições dos anciãos, que era lavar as mãos 7 vezes e enxugar as mãos 7 vezes antes de comer. Essa tradição judaica, ela está registrada hoje na Mishnah, no Talmud, a gente pode encontrar isso aqui. Eu já cheguei a ler já em um livro da tradição judaica. E os judeus chegam, os religiosos chegam e cobram Jesus. Porque os seus discípulos transgridem a tradição dos anciãos, pois não lavam as mãos quando comem. Ele, Jesus, porém, lhes respondeu: por que transgrides vós também o mandamento de Deus por causa da vossa tradição? Então, a tradição judaica, a tradição dos anciãos, ela tinha muitas regras, muitas leis. Inclusive, regras e leis na tradição dos anciãos, não é da Bíblia, que contradiziam os mandamentos de Deus, que levavam o povo a transgredir os mandamentos de Deus. Por exemplo, os 10 mandamentos, os 4 primeiros, quando você guarda, você declara o seu amor a Deus. E os 6 últimos, quando você guarda, você declara o seu amor ao próximo. E na tradição dos anciãos, Jesus vai explicar aqui, eles eram hipócritas. Eles consagravam seus bens ao templo para que eles não precisassem ter que cuidar dos seus pais e das suas mães quando eles eram velhinhos. Então eles usavam dessa tradição dos anciãos para transgredir o mandamento de honra teu pai e tua mãe. Por isso que Jesus está dizendo, a tradição de vocês transgride o mandamento de Deus. E essa tradição de ter que lavar a mão 7 vezes é um absurdo, por isso que os discípulos de Jesus não faziam isso. Porque mesmo quando não tivesse água, você tinha que simular que você estava lavando e enxugando a mão 7 vezes. Então, essas tradições oprimiam o povo e você não conseguia demonstrar o seu amor ao próximo. Então você quebrava o mandamento de Deus. E esses religiosos eram hipócritas. Aí então, Jesus vai reunir o povo e, tendo convocado a multidão, lhes disse: ouve e entendei. Não é o que entra pela boca o que contamina o homem, mas o que sai da boca, isso sim contamina o homem. Jesus está reunindo toda a multidão e falando assim, não é você comer sem lavar as mãos 7 vezes que contamina o homem, mas o que contamina o homem são essas tradições dos anciãos que levam as pessoas a transgredir os mandamentos de Deus. A tradição levava as pessoas a transgredir o mandamento de Deus. Por isso que Jesus está combatendo a tradição. E aí, Jesus, ele fala para todo o povo, não é o que entra pela boca o que contamina o homem. Não é comer sem lavar a mão 7 vezes o que contamina o homem. Mas é o que sai da boca, são essas tradições dos anciãos. Isso sim contamina o homem. E aí os discípulos vão repreender Jesus por essa fala diante dos líderes religiosos. Então, aproximando-se dele, os discípulos disseram, sabes que os fariseus, ouvindo a tua palavra, se escandalizaram? E aí,
E Jesus vai responder para eles. Mas eles não vão entender a resposta de Jesus. E aí no verso 15, Pedro pergunta: então lhe disse Pedro, explica-nos a parábola. Porque eles não entenderam a parábola. Qual parábola? Essa parábola que Jesus acabou de contar para todo mundo. Convocando a multidão, lhes disse: não é o que entra pela boca o que contamina o homem, mas o que sai da boca, isso sim contamina o homem. Isso aqui é uma parábola. Tem um significado. E os discípulos não entenderam. Uma das regras de interpretação da Bíblia, que todos os teólogos, todos os estudiosos da Bíblia entendem, sabem, os verdadeiros sabem, é que você nunca pode fazer uma doutrina de uma parábola. E hoje, falsos teólogos e pregadores, eles pegam esse verso, que é uma parábola, e querem dizer que, baseado nesse verso, Jesus aboliu a lei de Levítico 11, aonde diz o que você pode comer e o que você não pode comer. Mas é uma parábola, não é o que entra pela boca o que contamina o homem, não é lavar a mão 7 vezes antes de comer que vai fazer com que o homem não se contamine. Mas é o que sai da boca, isso sim contamina o homem. Os discípulos não entendem e eles perguntam. Então lhe disse Pedro, explica-nos a parábola. E Jesus vai explicar. Não compreendeis que tudo o que entra pela boca desce para o ventre e depois é lançado em lugar escuso? Ou seja, o assunto não é alimentação. Mas o que sai da boca vem do coração. E é isso que contamina o homem. São essas tradições que eles inventaram. É isso que contamina o homem. São estas as coisas que contaminam o homem, mas o comer sem lavar as mãos não o contamina. Então ele vai falar de várias coisas que procedem do coração. Ele está falando aqui, na verdade, da tradição dos anciãos. Mas algumas pessoas que não entendem que essa passagem é uma parábola, elas usam esse texto fora de contexto para dizer que Jesus está abolindo a lei de alimentação, que agora você pode comer o que você quiser. Não compreendeis que tudo o que entra pela boca desce para o ventre e depois é lançado em lugar escuso? Se nós podemos comer de tudo, então nós podemos comer escorpião, morcego, cobras venenosas, peixes venenosos, animais venenosos. Aqui o assunto não é alimentação. Ele está falando da tradição dos anciãos. É o que sai da boca deles. Essa doutrina maluca de ter que lavar as mãos e enxugar 7 vezes. Essas coisas que eles inventaram vêm do coração e são carregadas porque do coração procedem maus desígnios, homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. Por que Jesus está falando isso? Porque eles são hipócritas. Eles guardavam a tradição e prejudicavam os seus pais e as suas mães quando eles eram velhinhos. E assim a tradição levava as pessoas a transgredir os 10 mandamentos. Mateus 15, ele conta essa parábola. Nós nunca podemos fazer uma doutrina em cima de uma parábola. Não é o que entra pela boca o que contamina o homem. Não é comer sem lavar a mão 7 vezes que vai contaminar o homem. Essas tradições que contaminam o homem. Mas é o que sai da boca. Isso sim contamina o homem. São as tradições dos anciãos que Jesus está combatendo. E essas tradições levavam o povo a transgredir o mandamento de Deus. Por causa da tradição eles transgrediam. Então Mateus 15 não tem nada a ver com alimentação. E pessoas que dizem que entendem da Bíblia querem usar essa passagem para dizer que você pode comer o que você quiser. Isso é uma falta de entendimento da Bíblia.
Cuidado, irmãos, com os falsos profetas, porque Jesus disse que os falsos profetas iam pregar contra a lei de Deus. E eles vão levar o povo ao engano, vão levar o povo a transgredir os mandamentos de Deus. Amém, irmãos?